O conforto se tornou, para muitos, a principal medida de uma vida boa. Se algo parece fácil, acreditamos que está certo. Se pesa, se exige esforço, logo pensamos que está errado. Mas caminhar com Jesus confronta esse pensamento desde o início, porque Deus não está comprometido apenas com o seu bem-estar momentâneo. Ele está comprometido com a restauração profunda do seu coração. Ao longo da vida, surgem situações que revelam o que realmente habita dentro de você. Um problema inesperado revela sua coragem. Um ambiente errado testa seu domínio próprio. Conversas difíceis expõem sua humildade. Seus filhos provam sua paciência. Autoridades pressionam seu temperamento. E, nesses momentos, é comum perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Quando você ama a Deus, essa pergunta pode trazer confusão, até estranheza, como se a prova fosse sinal de abandono. Mas ser provado não é o mesmo que ser rejeitado. Muitas vezes, a prova é justamente a evidência de que Deus está trabalhando com cuidado e propósito em você. O Senhor permite testes para fortalecer o que é verdadeiro e remover o que é falso, para que sua fé se torne firme, sincera e duradoura. A palavra nos ensina que há algo que nasce no meio das lutas, que o conforto jamais poderia gerar. Existe um crescimento espiritual que só acontece quando você escolhe obedecer mesmo cansado, confiar mesmo sem respostas, e permanecer em oração mesmo quando nada parece mudar. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que apenas em aliviar o que você está sentindo agora. Se essa palavra falou com você, escreva "Amém" nos comentários e declare sua fé. A Escritura nos convida a enxergar as provações por uma nova perspectiva. Em Tiago 1:2-3, somos orientados a considerar motivo de alegria quando enfrentamos diversas lutas, porque elas testam a nossa fé e produzem perseverança. Isso significa que existe algo precioso sendo gerado em você, enquanto permanece firme. A perseverança não nasce em dias fáceis. Ela é formada quando você decide continuar fiel mesmo com o coração cansado, quando escolhe confiar, enquanto as respostas parecem demoradas, e quando continua orando mesmo sem mudanças visíveis. Deus usa esses momentos para construir uma fé que não depende de circunstâncias. A palavra também revela o porquê desse processo. Provérbios 17:3 diz que o ouro é provado no fogo, mas é o Senhor quem prova o coração. O ouro não se torna puro fugindo do calor, mas permitindo que o fogo revele o que não pertence a ele. Da mesma forma, Deus permite provas para revelar misturas internas que precisam ser tratadas. Algumas lutas revelam medos escondidos, outras expõem orgulho, outras mostram o quanto nossa paz ainda depende das circunstâncias. Nada disso surpreende a Deus. Ele examina o coração porque se importa profundamente com ele. Muitos têm dificuldade em aceitar esse processo porque acreditam que, se algo é desagradável, não pode vir de Deus. Mas o Senhor vê além do conforto imediato. Ele vê seu futuro, seu chamado, seu caráter e sua eternidade. Às vezes, a pressão é permitida porque Ele está formando força, maturidade e discernimento em você. Se você crê que Deus está trabalhando no seu coração, escreva "Glória a Deus" nos comentários. O propósito de Deus nunca foi que você permanecesse a mesma pessoa, apenas com um pouco mais de religião. O desejo do Senhor é formar em você uma fé madura, estável e cheia da vida de Cristo. É por isso que as provações podem se tornar um solo santo quando você responde com fé. A transformação sempre esteve no centro do plano de Deus. Romanos 8:29 revela que fomos chamados para ser conformados à imagem do Filho. E Romanos 12:1-2 nos chama a uma mente renovada, a uma vida transformada e a uma nova maneira de pensar. Deus está formando Cristo em você. Ele está te ensinando a amar como Jesus, a suportar como Jesus, a responder como Jesus e a permanecer fiel como Jesus. As lutas não anulam esse processo, elas o aprofundam. Tiago também fala sobre a recompensa daqueles que perseveram. Em Tiago 1:12, a palavra diz que bem-aventurado é aquele que suporta a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida prometida aos que amam ao Senhor. Essa promessa não aponta apenas para o futuro, mas também para o presente. Existe uma força espiritual que nasce em quem não desiste. Uma alegria mais profunda cresce quando você percebe que a dificuldade não destruiu sua fé, mas a fortaleceu.
Há uma confiança que se estabelece quando você olha para trás e reconhece que Deus te sustentou em situações que, um dia, você acreditou que te quebrariam. Cada prova vencida se torna um testemunho silencioso de que o Senhor permanece fiel em todas as estações. Se você escolhe permanecer firme mesmo nas lutas, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Apesar de tudo isso, é importante reconhecer que as provações também carregam um perigo. Elas podem aprofundar seus olhos em Cristo, ou podem fazer você se fechar tanto na dor, que elas se tornam o centro de tudo. Muitas pessoas perdem a beleza do que Deus está construindo, porque passam a olhar apenas para o problema, até que ele ocupe todo o seu campo de visão. Quando isso acontece, a luta deixa de ser um instrumento de transformação e passa a ser uma prisão emocional. Mas quando você levanta os olhos e fixa o coração em Jesus, começa a perceber que Deus está formando um testemunho dentro de você. O foco muda e a dor deixa de ser o fim da história. Por isso, quando o tempo de prova chegar, receba-o como um processo de purificação. Peça sabedoria ao Senhor. Peça que Ele refine seus motivos, fortaleça sua perseverança e ensine você a caminhar mais profundamente com Ele. Cada prova que te aproxima de Jesus se torna uma porta para a maturidade espiritual. Cada estação de teste atravessada com fé se transforma em evidência de que Deus continua operando em você, moldando seu caráter e revelando a glória de Cristo na sua vida. O Senhor nunca desperdiça uma lágrima entregue a Ele, nenhum momento de dor vivido em obediência. Mesmo quando você não entende o processo, Deus entende perfeitamente o propósito. Se você decide manter seus olhos em Jesus mesmo na dificuldade, escreva "Jesus é minha força" nos comentários. Senhor, aprendemos que a oração é uma arma poderosa no meio da provação. Cada momento de dificuldade é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, de pedir sua direção e sentir sua presença. Não se trata apenas de pedir soluções, mas de permitir que Ele molde nosso coração. Assim como Davi orou em Salmos 5:1 e 10, "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto." Podemos pedir que Ele limpe nossos pensamentos, cure as feridas do coração e nos transforme por dentro. Deus conhece cada área que precisa ser restaurada: medos ocultos, orgulho disfarçado, ressentimentos guardados, ou mesmo a ansiedade que insiste em dominar nosso espírito. Ele nos convida a sermos reais, não fortes por aparência, mas verdadeiros em humildade. Cada oração sincera diante do Senhor é um passo para a purificação da alma e para a maturidade espiritual. Não é sobre desempenho ou perfeição, mas sobre entrega e confiança. Quando abrimos nosso coração sem máscaras, Deus age, transforma e ensina. Ele quer que aprendamos a depender dele em todos os momentos, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Se você deseja um coração puro e renovado, escreva "Renova-me, Senhor" nos comentários. Cada prova tem um propósito específico. Deus permite situações que testam nossa paciência para que ela cresça. Pressiona nosso autocontrole para que a disciplina seja fortalecida. Coloca desafios que revelam nossa humildade. E situações que nos chamam a perdoar para que aprendamos a libertar o coração. Quando Ele remove o orgulho, nos ensina a confiar plenamente em sua justiça e a entregar nossa reputação em suas mãos. Tiago 1:2-4 nos lembra que o teste da fé produz perseverança, e a perseverança nos leva à maturidade completa. Deus não quer apenas que sejamos resistentes, Ele quer que sejamos transformados. Cada dia difícil, cada espera longa, cada frustração que enfrentamos é um convite para exercitar a confiança no Senhor. A fé firme não depende de dias perfeitos, de respostas imediatas ou de situações confortáveis. Ela cresce no silêncio da oração, na persistência em buscar a Deus e na decisão de confiar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa fé constrói um caráter que permanece inabalável, que não se deixa abalar por ventos contrários e que reflete Cristo em cada atitude. Se você escolhe confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis, escreva "Confio em Ti, Senhor" nos comentários. É fundamental reconhecer que nem sempre as provações são fáceis de compreender, mas elas nunca são sem propósito. Deus conhece cada detalhe da sua vida, cada fraqueza, cada temor, cada desejo oculto do coração. Ele permite o fogo para revelar o que precisa ser purificado, para que você cresça em maturidade e fé.
Quando olhamos para a dificuldade apenas como sofrimento, perdemos a chance de aprender e nos transformar. Mas quando olhamos para Cristo, vemos que cada situação é uma oportunidade de construir resiliência, esperança e intimidade com Deus. Ele nos ensina a orar mesmo quando sentimos que nossas palavras são insuficientes, a adorar mesmo quando não sentimos alegria, a permanecer obedientes mesmo quando ninguém vê ou entende. Cada pequena escolha de fé é como um tijolo colocado na construção de um caráter que reflete Cristo. Cada provação enfrentada com confiança é uma semente de força espiritual que crescerá e dará frutos de paciência, humildade e amor verdadeiro. O Senhor está formando em você uma fé que não se abala, uma fé que permanece firme independentemente das circunstâncias. Se você deseja construir uma fé que não se abala, escreva "Fortalece-me, Senhor" nos comentários. Mesmo diante das provações, Deus nos chama a manter o olhar fixo na eternidade. Muitas vezes, nos perdemos ao focar apenas no momento presente, nas dificuldades que parecem esmagadoras. Mas 2 Coríntios 4:17 nos lembra, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito além de toda comparação. Cada dificuldade vivida com fé é temporária, mas o que Deus está construindo em você é eterno. Ele quer que seu caráter seja moldado para refletir a Cristo, que sua vida se torne um testemunho vivo de sua fidelidade. Quando você aprende a permanecer firme, a não murmurar, a não reclamar e a falar com fé mesmo nos dias difíceis, está permitindo que o Senhor faça um trabalho profundo em seu interior. Ele transforma medos em coragem, dúvidas em confiança e frustração em perseverança. O segredo é não deixar que o problema se torne maior que a sua fé, mas sim permitir que sua fé seja maior que o problema. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum esforço, nenhuma oração sincera. Ele vê cada batalha e usa cada momento para aproximá-lo mais de Jesus. Se você quer que sua fé seja maior que seus problemas, escreva "Jesus, minha rocha" nos comentários. Nosso chamado é viver uma fé consistente, que não dependa das circunstâncias ou da aprovação humana. Deus nos ensina a obedecer, amar e adorar, não apenas quando tudo está fácil, mas também quando os dias são pesados e confusos. Ele nos alerta para examinar a nós mesmos, como 2 Coríntios 13:5 diz: "Examinai vós a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai vós a vós mesmos." É essencial confrontar nossos pensamentos, atitudes e prioridades à luz da palavra de Deus, e não segundo a opinião dos outros. Onde nossos corações têm sido distraídos, onde nossas ações têm sido descuidadas, onde nosso amor esfriou, Deus nos chama a arrepender e a voltar para Ele. Cada autoexame feito com sinceridade é uma oportunidade de crescimento. Cada arrependimento é uma semente de integridade, oração e fidelidade. Deus nos ensina a responder como Jesus, mesmo quando provocados, e a escolher caminhos de sabedoria que nos afastem do arrependimento futuro. Ele nos guia para uma vida de maturidade, fé firme e caráter que permanece, independentemente das circunstâncias externas. Se você quer examinar seu coração e crescer em maturidade, escreva "Senhor, transforma-me" nos comentários. Senhor, sabemos que a disciplina e as provações podem ser dolorosas no momento, mas produzem uma colheita de justiça e paz para aqueles que permanecem firmes. Hebreus 12:1. Cada dificuldade é uma oportunidade de aprendizado, de fortalecimento e de aproximação do teu coração. Pai, ajuda-me a permanecer constante, a não viver por empolgações momentâneas, mas a construir uma fé estável, consistente em oração, amor e obediência. Que minha vida reflita Cristo não apenas nos dias fáceis, mas também nos dias de provação. Ensina-me a confiar quando não entendo, a adorar mesmo quando tudo parece incerto, a permanecer firme mesmo quando minhas forças falham. Que minha alegria dependa de Ti, e não das circunstâncias, que minha confiança esteja em Teu nome, e não nos aplausos humanos. Senhor, que eu viva buscando Tua aprovação acima de tudo, examinando meu coração, e retornando rapidamente à obediência quando falhar. Agradeço, Jesus, porque Tu me testas e me corriges por amor, moldando-me para refletir Tua imagem. Que a Tua graça me fortaleça hoje e sempre, e que cada prova seja uma oportunidade de crescimento e vitória em Ti. Se essa oração tocou seu coração, escreva "Amém" nos comentários e declare sua fé em Deus.